você está ao vivo. Só que o pessoal demora um pouco para Ele entrar. demora um pouquinho, mas eles já estão ouvindo a gente, né? Geralmente vai ficar salva a live, vai, né? Vai. Isso mesmo. Opa, já tá procurando aí a galera, tá determinando, o Instagram tá vendo aí. O que vai ver se tiver umas perguntinhas aí? Quem que vai conseguir dar uma olhada pra gente? Eu dou uma olhadinha. Você consegue, Bruno? Consigo. Você tá tendo? Ô pessoal, tudo bem? Zabulinho na área, professor Xandão aqui presente, ó, diretamente aqui dos estúdios do Curso General Telespires, sempre presente nas grandes batalhas. Esse é o bordão, né, Xandão? Sempre presente nas grandes batalhas. Bom, é isso mesmo, É galera. você. Professor Zabo Lima, professor de História aqui do Curso General Telespires. Xandão, aqui a gente trabalha com Sociologia e Atualidades. Olha só, galera. Pô, pessoal, pra quem não conhece, já, obviamente que tá aí, se vocês estão seguindo, mas indique, né? General Telespires pode ser indicado aí pra todo mundo, especialista em concursos e provas militares. Nós estamos aqui especificamente, Xandão, hoje, tá? A chamada dessa live é um bate-papo aí sobre, ó, Olha aí, ó. Humanidades na VUNESP. Bom, primeiro Xandão, é falar que, para quem já está aí prestando as provas da VUNESP, já conhece o curso das Espíritos, sabe muito bem que a gente vem sempre colocando, pontuando as novidades, as coisas que vão aparecendo, né? Quem está com a gente aqui no Instagram, pessoal, tá sempre aí vendo as novidades, tá? E lembrando, live vai ficar salva, porque live também é para depois você, com calma, assistir e pegar todas as informações. Anotar, rever, repassar para os amigos, Opa! para os interessados, aquele amigo, você sabe que está querendo prestar, mas não está muito decidido ainda, manda uma live dessa. Show! E aí, Janão, você sabe que é o seguinte, né? A gente está falando da VUNESP porque foi de volta para a VUNESP, né? De volta para a VUNESP. Nós tínhamos uma sequência aí, a gente está falando de uma prova com um edital, se permanecer, aliás, foi aprovado a VUNESP como a banca, ó, mais ou menos aí, ó, não, mais ou menos não, né? São 10 anos de VUNESP. Aí houve uma prova última agora, né, que foi realizada em abril de 2021 agora, que teoricamente é referencial ao concurso passado, que seria 2020, né? Foi referencial 2020, por causa da pandemia não teve concurso, e aí teve em abril agora. E aí foi com a versão FGV, que foi uma novidade, né? Uma novidade. Todo mundo pegou desprevenido ali, e só que com o curso na Telespires a galera estudou, né? Sim. E a gente se preparou para a FGV. Aliás, tivemos várias aprovações com a galera aqui. Xandão, de volta para a VUNESP. Voltamos para a VUNESP. Voltamos para o mesmo modelo de prova já consagrado, bastante conhecido. Para você que ainda não prestou, porque tem gente aí assistindo que ainda não prestou a prova, Sim. a gente fala o modelo da VUNESP, o cara talvez não saiba exatamente o que se trata, né? O que é importante, óbvio, para quem está começando a entrar nesse mundo, né, de concursos, provas, enfim, da Academia do Barro Branco, ou qualquer concurso militar, é você ver as provas. Primeira coisa que você tem que fazer, veja. Sim. Segunda coisa, ver o edital. O edital é o mesmo. Então, quer dizer que nesses 10 anos, com a prova da Unesp, ou mesmo nesse ano aqui, 2021, teve uma prova diferente, que foi GV, o edital não mudou. Então, o edital é o quê? É aquilo que a Academia do Barro Branco quer de você. É o que eles estão cobrando. Então, o que cobra no edital? Você tem que saber o que cobra, não é saber tudo. Ah, eu tenho que saber tudo sobre história, tenho que saber tudo sobre geografia. Não, eu tenho que saber aquilo que o edital cobra. Certo? Perfeito. Então, o edital vai te dar uma relação de temas, presta atenção no que eu estou falando, uma relação de temas dentro de cada disciplina, todas. Cada disciplina tem uma relação de temas, você vai ali. Essa é a primeira dica que eu te dou. Que legal você está falando, Xandão, porque está falando de leitura de edital, né, cara? Até porque, assim, você vê um princípio básico. Quem está aqui chegando principiante, pô, vocês estão falando o quê? De humanidades na VUNESP, correto? E a primeira coisa que o cara tem que saber, quais as humanidades que tem? Exatamente. Quais são? Pô, quais são, Xandão? Vamos relembrar para a galera? Vamos lembrar, História, História tem sempre geografia, geografia, sociologia, filosofia e, presta atenção, Ó. quando nós falamos de redação, claro que está na área da linguagem, claro que está na área da parte da escrita,
Mas muitos argumentos que você adquira nos seus estudos de história, sociologia, filosofia, geografia, você pode usar na redação. Sim. Então tá sempre ali, tá, pessoal? A redação tá sempre no pé das humanidades, né? Tá sempre no pé das Tá sempre humanidades. dialogando. Né? Cara, Xandão, essa dica que você falou é muito legal, tá? Você tá falando aí sobre essa parada, né? Que você tá falando aí que a gente tem que ler o edital, né? Sim. Pô, se a galera quiser, será que, ó, vocês estão, a galera tá entrando? Eu tô acompanhando aqui, hein? Olha só. Pô, pessoal, tá entrando. Ó, Caxias, final do ano está aí no GTP. Que legal, que venha com a gente aqui. Opa! Né? Ô, pessoal, taca o dedo no like. É. Taca o dedo no like. Coraçãozinho. Coraçãozinho, que é pro Instagram entregar essa parada pra Isso, mais pra gente. espalhar. Tá? E aí, olha só, pessoal, a gente pode até depois ler com eles o edital, né? Sim, ó, Mas a gente pontuando assim rapidamente. pontual alguns que pontos. das nossas áreas, Exato. enfim, né? Eu trabalho com sociologia, eu usava o Na trabalho área com de história, história. conheço também da sociologia. E ele também conhece, ele prepara o nosso material, né? A Exato. gente trabalha em sala de aula, então ele sabe exatamente também o que vai cair em sociologia. Lembrando que você falou de material, Xandão, muito legal. Quem está estudando com a gente aqui e quem quer estudar com a gente aqui, né? Temos aí então, né, o nosso material próprio, né, história, tem um material, né, aqui o professor também, Zava fez um material de sociologia, o professor Pedrinho, professor de filosofia, material fantástico que ele fez de filosofia, né? Geografia também está aí com o seu material. Ou seja, pessoal, nós aqui sabemos essa parada aqui, ó. Sabemos o que é edital, sabemos o que é importante. Xandão, o que você, com a sua experiência, não tem 20 anos de GTP, cara, 20 anos aqui, tem uma experiência vasta. Só de GTP, só de GTP. Quando a gente fala sobre VUNESP, ela tem uma característica, é uma prova muito característica. Tem um jeitão, Você consegue ver o que eu vejo na VUNESP, que as questões de humanidades são parecidas, elas se lembram um pouco, né? Então, por exemplo, assim, nesse comentário geral, pessoal, para quem está chegando, você pode falar um pouco da sociologia, também da geografia, que eu sei que você domina um pouco, e eu posso trazer um pouquinho aqui da história e da filosofia. Legal. Olha só, eu vejo, Xandão, que as questões, né, aí dessa prova, um comentário geral, ela tende a ter textos, né, pequenos insertos, geralmente, Isso. não só pequenos, grandes também, grandes insertos. Tem um texto. E é uma característica, comparando com a última prova da FGV, né? Pessoal, não vai ser FGV, mas é legal você pensar e ficar de olho. Né? A última prova da FGV, você via questões mais diretas, questões lá, aquelas de assertivas e numerais romanos, verdadeiro ou falso. Quantas dessas estão certas? Exato. 1, 2, 3, 4. Isso. Tem que ter uma combinação na resposta. Você não tem mais. Não vê isso na Unesp. Isso Unesp foi da GVC. da GVC. A prova da Unesp não faz isso. Isso, a Unesp não faz muito isso. Então você vê muito lance, né, Xandão? Que lance pra galera ficar ligada, de acordo com o texto, conforme o texto, segundo o autor, de acordo com o pensamento do autor, quando nós estamos falando de filosofia e sociologia, que tem autores, né, e pensadores. Então o desenho, Xandão, é uma prova que ela tende a ser um pouco mais... Ó, pessoal, tende a ser, tá? Não quer dizer que é. Apesar que a maioria das questões são. Elas tendem a ser mais interpretativas. Uma boa leitura dá para levar, né? Obviamente com um conteúdo na ponta da língua, mas também... Conteúdo na ponta da língua. Uma boa leitura. O que você vê nessa prova, nesse comentário geral da prova da VUNESP? Duas coisas aí, né? Dessas que você falou, que o aluno pode pegar, então. Se você precisa de fazer uma boa interpretação, significa que o texto é fundamental para responder. Então, o texto, né, que você vai ter, olha que interessante a gente pensar nisso. Né? Como é que aparece, né? Então, o formato agora. Formato da prova. Cada questão vai ter geralmente o seguinte, ou uma imagem, o pessoal de interpretação fala que imagem é texto, né? Sim. Tudo bem, pessoal do português? Lê-se mais. Você tem que ler uma imagem, ver a informação que a imagem tem. Pode ser uma foto, sei lá, quadrinhos. História tem bastante. Aliás, eu sempre divido questões de história com imagens e com textos. E o texto, né? exatamente. Charges, é possível. Né? Em geografia, gráficos. Você lê Sim, gráfico, né, Xandão? Gráficos, mapas, né? Exato. Então, é um tipo de imagem, né? Isso vai ter. Então, o que acontece? Você vai ter um gráfico, um mapa, uma foto, uma imagem. O que essa imagem diz? Então, preste atenção, respire fundo. Prova é, antes de qualquer coisa, atenção e paciência. Não se afobe. Relaxe, respire a cada momento. Aí você vai olhar. Essa imagem diz o quê? Ah, está me dizendo isso, estou vendo aquilo, tal, tem um mapa, tem uma foto, não sei. Ou o texto, porque como eu falou, de acordo com o texto. Conforme você tem que ler o texto.
Tem que ler o texto. Não tem esse papo de pula o texto. Não pula o texto. Leia o texto. Então você tem que treinar a ler textos que às vezes não são muito curtos. Sei lá, 12 linhas. 12 linhas. Uma dica que eu dou, né, Xandão, pra galera aí, que às vezes tem essa galera que ensina muito a pula o texto. Só que assim, para você pular o texto tem que ter certeza. Então leia o enunciado. Isso. Às vezes o enunciado te resolve ali. Aí você talvez não precise ler o texto. Mas se falou as palavras-chave conforme, de acordo, aí você vai ter que ler o texto. Cara. Sabe o que acontece? Eu pulei o texto, chego nas alternativas, não encontro a resposta, tem que voltar pro texto. Então leia com um certo dinamismo ali e tal. E aí você vai ver no texto provavelmente algum caminho que vai te conduzir para a alternativa correta. Isso é uma coisa. Então, o formato é esse. Agora, a Unesp é um negócio pai ponto. Vai estar o texto aqui e as alternativas embaixo. Exato. Entendeu? Não tem enrolação entre isso e isso. É uma comunicação que está acontecendo aqui. Então, o que está aqui nas alternativas, são 5 alternativas, tem referência com o que o texto está falando. Cara, isso que o Xandão está falando, cara, é dica ninja, é muito importante, não, porque na FGV você não via isso, Xandão. A FGV ela já fazia uma análise mais complexa, fazia você ter que interpretar também as alternativas, era um pouquinho mais difícil, o caminho mais, né? E você consegue perceber também, Xandão, na Sociologia e Geografia também, mas eu estou falando aqui na área de conforto, que é a História e a Filosofia, também com Sociologia, você consegue perceber tipos de questões. Anota um quadro aí, Xandão, tipos de questões. Isso aqui é o formato da prova, tem tipos de questões. Você tem os tipos. Isso, por exemplo, você tem essa que você falou, que é a questão interpretativa, certo? Você tem a questão, em história tem muito isso, tá, pessoal? A questão contexto. Mas também tem contexto em sociologia, o contexto da sociologia. Também, pessoal, tem um contexto da filosofia. Tem ali um ponto histórico, que está falando de um filósofo determinado, você consegue colocar ele no tempo. Por exemplo, na filosofia você tem a divisão periódica dos sistemas filosóficos. Pré-socráticos, socráticos, helenísticos, filósofos medievais, filósofos modernos. Isso é o contexto, né? Isso é o contexto. Então, tipos de questões que você, pelo contexto, você consegue. As interpretativas, né? Pode encher não, tipos, ó, questões interpretativas, que você vai interpretar, né? Tanto imagens como textos, certo? E aí, tem aquelas questões que, como o Xandão colocou, liga-se ali o texto, a imagem, a resposta. Que aí pode ser, né, às vezes uma questão conteudista. Isso. Você tem uma terceira aí, ó, que é um aqui você parte para o conteudismo. O que nós entendemos, pessoal, trazendo, e as humanidades da VUNESP? Entendemos, por experiência e conhecimento de questões, que você tem menos questões conteudistas na prova da VUNESP. Não quer dizer que não tem menos. Agora, se você comparar com a FGV tem mais, entende? Então, Xandão, se o cara, para a área de humanidades, que é uma coisa básica para qualquer cara que vai estudar humanidades, né? Ele lê bem, ele está antenado com as notícias do jornal, as coisas. Tem uma relação, isso mais história, tá, Xandão? Isso é uma coisa mais de história, que é um tipo de questão história, a FGV fazia bastante, mas a UNESP faz também. Que nós chamamos de relação presente e passado. Eu também percebo isso na sociologia, tá? Quando ele coloca um tema atual, e ele coloca ali uma imagem, um recorte de jornal, aí você está fazendo o contexto de atualidade. Perfeito. E a história, às vezes, eles colocam uma coisa que está acontecendo ali e faz uma relação presente e passado. Tá? Alguns temas que são bastante amplos. Bom, então, pessoal, Xandão, e galera que tá com nós, cadê? Quero ver esse like aí, quero ver esse like. Deixa o like, né? deixa o like. Se você quiser deixar aí, quem tá ao vivo, estamos ao vivo, quem quiser deixar algumas questões, eu tô aqui com o celular aberto, eu consigo pegar aí algumas perguntas de vocês, tá? Lembrando que a nossa live fica salva, isso aqui é material para estudos depois. Por favor, hein? Cara, nós temos... Opa! Então, tô aqui. O que acontece, pessoal? Comentário geral a gente deu para vocês. E aí, a gente pode pensar, Xandão, e os conteúdos? O que são conteúdos? Conteúdos que têm a ver com o edital, ou seja, estão no edital e vão cair, podem cair. This is important, alright? Very important. Então veja, o edital tem que dar uma lista de temas que vão remeter a conteúdos. Então, sei lá, sociologia, os grandes mestres da sociologia. Então você tem que saber alguma coisa dos principais, não é de todo sociólogo que existe. Na verdade são 3.
Os três porquinhos. Os três porquinhos. Os três porquinhos. Você vê que vai melhorando a coisa. Você fala, pô, mestre da sociologia, meu Deus, tem que saber tudo. Não, tem que saber alguns. Alguns quantos? 3. 3 você tem que saber. Vamos recapitular, quem são? Durkheim, Marx e Weber. Esses caras você tem que saber. Então, é um conteúdo? É. Mas aí já reduziu um pouco, né? Não são todos, são 3. Então, conteúdos teóricos da sociologia. Então, tem que saber alguma coisa de Durkheim, alguma coisa... E aí que tá. O que a gente tem que saber desses caras? Durkheim, Marx e Weber. Não! Durkheim, Marx e Weber. Mas o que a gente tem que saber desses caras? A gente tem que saber conceitos-chave. Esse que é o conteúdo. Então não é ler o livro inteiro do cara, todos quantos livros ele tem, quando ele nasceu, qual é o nome da esposa. Não, esquece isso. Não esquece. Seguindo a linha do edital no que você está falando, Xandão, e aí o edital vai dando proposições, né? Por exemplo, a sociedade, o candidato e a sociedade. Aí você tem lá alguma questão, por exemplo, falando sobre o processo de socialização. Isso. Aí é um conceito, já um termo. São conceitos sociológicos. Né? Aí, ó, esse é o ponto, tá, pessoal? O Xandão tá trazendo aqui a intelectualidade. Ó. O conceito sociológico. Você tem os teóricos da sociologia, os pensadores e os conceitos. Os conceitos que eles E aí o que você lembra assim? O que os temas chaves, aqueles que mais caem? Olha, e aí que tá, exatamente. Né? Do que tem no edital, nem tudo cai. Então, assim, não é que nem tudo cai. Não caiu até agora, pode ser que caia. Mas do que caiu até agora, a gente sabe que ele acabou de falar um nome aí, um conteúdo, um conceito, que é esse aqui, ó. Dica para você estudar em casa. Socialização é um conceito que tem a ver com o Durkheim, um dos caras aí. Então, você que pensou socialização com socialismo, não é nada disso. É Durkheim, você vai ver, você vai fazer a sua pesquisa, vai ver no material, vai assistir às aulas, né? Nós temos aulas online, temos o curso online, o CPQ online na sua casa. Você tem as aulas presenciais, tem o material. Vem com a gente que você passa, você vai entender isso aqui que eu estou falando. Mas é o aluno que está começando a perceber esse universo, já percebe. Socialização. Uma coisa importante é que tem a ver com a discussão da atualidade, então entra um pouco nessa questão do contexto atual. Olha a palavra que eu vou por aqui. Work! Né? A sociologia do trabalho. É um dos temaços, né, É um dos temas que está sempre voltando. Né? Então, esse vai aparecer. Um tema que já apareceu um pouquinho ali, outro, tem 2, né, que a gente pode puxar aqui, que nos 10 Puxa aí para a gente colocar geografia também, filosofia e história também. Você vai pegar segurança, violência. Puta, violência é massa, não. Sempre está presente nas Está presente. E é óbvio, né? Se você está se prestando para a carreira de policial, você vai ter que trabalhar com segurança pública. Violência é uma das coisas que incide. E uma questão que tem aparecido na prova do Barro Branco desde o início, é interessante, quando a gente fala de desigualdades, aí entra uma série de coisas. Não é o que está todo dia, todo mundo falando. Por exemplo, a desigualdade de gênero é um tema que o Barro Branco gosta. Mas assim, falando da mulher, questão da mulher, não é o que você ouve por aí não. Então não vai falar de tudo, vai falar só da inserção da mulher no mercado de trabalho. Tudo bem? Mulher no mercado de trabalho, na sociedade. Isso é um tema caro para o Barro Branco? A Polícia Militar do Estado de São Paulo é pioneira e expert na inserção da mulher nos seus quadros. Ela dá cursos para as outras armas aprenderem a inserir a mulher. Vocês sabiam disso? Então é uma referência para o Barro Branco esse tema aqui. Para o Barro Branco, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então você que é de fora de São Paulo descobriu uma coisa nova, hein? Foi aqui no GTP que você descobriu isso. Fala a verdade, você nunca tinha pensado nisso, hein? Peguei você. Então você não sabia, mas você fica sabendo agora. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é pioneira no Brasil em inserção da mulher, com vários cursos de técnicas e expertise na área. Poxa, no show, cara, você deu aí praticamente, né, não só as bases do edital, mas também você colocou os principais temas. Tirado dali, eles aparecem. O Xandão tá aqui em pé, ele tá sendo o nosso... Na geografia, Xandão, monta ali uma geografia. Pode colocar no cantinho, você que a galera tá vendo aí. Se você pegar a gel,
Então, geografia tem muita coisa. Ou a área é grande, né? Ou a área é vasta. Mas, de novo, seguindo o edital, nem tudo da geografia está no edital e nem tudo do edital cai sempre. Exatamente. Uma coisa que você tem que saber é a geografia urbana. Geografia urbana é um ponto. Ó, eu tô aqui com o edital aqui na mão, Jonathan, é justamente isso, ó. Estrutura econômica, social, política, espaço mundial, processo de ocupação da produção, espaço brasileiro, né? Relação à sociedade e natureza. E aí, quando você fala da geografia urbana, econômica, tá aqui, ó. ambiental... É um tripé. Exato. Isso aqui cabe tudo isso aí que ele falou. Sim. Né? Relação com o espaço econômico, a sociedade da natureza e tal. Então, temas ambientais. Não foi a prova da Unesp, foi a prova da GV esse ano, mas caiu um negócio, você vê como estão ligados com o contexto da atualidade. A tal do dia que virou noite, 20 de agosto de 2019, 3 horas da tarde o céu escureceu. Queimaram na Amazônia com uma frente fria, combinou tudo, uma situação ali que ficou escuro o meio do dia, 3 horas da tarde. Virou questão na prova desse ano, foi na prova da GV. Mas a prova da Unesp também faz isso? Faz. Então é uma coisa que não muda, mesmo tendo mudado a banda. Eles vão ficar ligados em temas atuais. Então eu já estou dando aqui um bizu. Bizu! Quer bizu? Anota aí. E quem ficar com a gente aqui na live, a gente vai resolver uma questão de cada área da última prova de 2019. Hein? Que no caso de 2019, que eu digo com a VUNESP. A última foi 2021 do concurso de 2020. Aí vocês vão perceber que como que a gente pode ver uma questão no estilo VUNESP para quem não conhece aí. Isso. Tá? E aí quando eles vão falar de temas de atualidades, tema ambiental, está muito ligado a atualidades hoje. Exato. Tudo que eu falei de 2019, eu E aí, no caso de geografia, Xandão, análise de gráfico, Isso. tem questões, por exemplo, quando você fala da física ambiental, você tem gráficos. Gráficos, imagem de satélites, mapas. Então eles vão pegar, provavelmente, isso aqui é uma aposta que eu estou fazendo aqui com você, nós vamos amarrar a aposta aqui. Presta atenção para mim. Vai acontecer esse ano, eles vão falar de queimada de novo, Pantanal, Amazônia. Mas não vai falar igual da prova passada, né, meu? Vai fazer alguma coisa diferente, você tem que estar preparado, sabendo a discussão atual, né, ambiental que está sendo feita. Se o aluno sabe da discussão, como é que está sendo feita, assiste às aulas, acompanha o que o professor de geografia coloca, né? Os conhecimentos todos. Então, se falar de Pantanal, se falar de Amazônia, tem que saber o que é. Tem que saber o que é a Amazônia, o que é o Pantanal de verdade. Então, na aula você vai ver isso, no material, já tem na sua casa, aula presencial, tudo aqui com os nossos professores, né? É o Ricardo, é o James, são os nossos professores que estão trabalhando com geografia. Os caras arrebentam. Então, eu já amarro contigo aqui uma aposta que essa discussão volta. Queimada, desmatamento. Geografia econômica, então, comércio exterior, agronegócio, exportações, né? O quanto que isso está crescendo no PIB brasileiro, não tenha dúvida. Com certeza. Urbana, verticalização, os prédios, eu tenho chamado muita atenção. Urbana, aquela galera. Conurbação. Transporte, mobilidade. Metrô, carro, ônibus, como é que vai ficar? Espacialização não só geral como o Brasil. Isso. Né? Você tem aqui, por exemplo, um tópico do edital, quando ele diz aqui, ó, processo de ocupação e produção do espaço brasileiro. Isso abre tudo, e aí você tem, por exemplo, ó, urbanização, metropolização e qualidade de vida. É um dos temas mais fortes, né? Tá tudo ligado. Né? Você tem nesse lance da questão das periferias, dos periferização, transporte, moradia, comércio, emprego. Aí vai até discutir com sociologia. Isso, exatamente, né, Xandão? Porque tem um lance que o pessoal sempre pergunta, professor, e as interdisciplinaridades? Às vezes a interdisciplinaridade, ela está ali meio que nas entrelinhas. Uma questão que você consegue resolver, às vezes, a questão de história com o processo de geografia. E assim vai. Aliás, na última prova de 2019, Xandão, que é uma questão em história, certo? A questão era de história, porém ela estava falando sobre a formação do século XXI. E tocava na questão da guerra ao terror e citava a ideia, por exemplo, na Europa, a aversão que os europeus estavam fazendo, a ideia chamada islamofobia. Quando você vê isso, aí você vê na geopolítica, você vê a ideia da nova ordem mundial. E é interessante, eu lembro dessa questão, e na época eu estava dando esse tema em sociologia. Sim. Aí eu falei, é uma aposta que eu faço na sociologia, caiu na história. Entendeu? Exato, exatamente. Apostei na sociologia, caiu na história, mas você vê que eu apostei certo, como ele falou. Sim. Dentro do raciocínio que ele disse, é uma
interdisciplinaridade entre as duas. Show! Xandão, quando você coloca aí, põe ali a filosofia ali logo abaixo. Vamos ver aqui, Nas grandes estruturas, né? Nós estamos colocando Ó, aqui grandes filosofia estruturas. é um negócio treta, hein, meu? Treta, filosofia é bem amplo, né? Você tem um edital amplo, só que ao mesmo tempo, ele é um edital que contempla aí, né? A gente percebe que na prova da VUNESP, pessoal, com o tema da filosofia, a gente entende que existe aí, né, uma lógica de entender a filosofia, tanto, né, como uma questão bem ampla, né, histórica. Você tem lá, por exemplo, dá para seguir uma linha, né, a história da filosofia. Ó, olha a relação. Porque aí você vai conseguir colocar no contexto os filósofos, os pensadores ou as linhas filosóficas, tá? Então você tem lá o Platão, você tem lá o Sócrates, você tem lá o Aristóteles, você tem o Tomás de Aquino, o Agostinho, o Hobbes, o Maquiavel, o Rousseau, que é sempre um clássico presente. Porém, a gente entende que a VUNESP vai trabalhar isso dentro de conexões gerais. Então você tem, por exemplo, ó, a introdução, quando ele fala introdução à filosofia no edital, porra, você já tem a história da filosofia. Porém, você tem dois núcleos grandes, né? A importância da filosofia para a cidadania. Quando você coloca a filosofia no sentido, né, político, essa grande estrutura, a episteme, né? A epistemologia, que é o estudo do conhecimento, do ser, né? Você tem é complicado. essa aí é complicado. E as grandes linhas que a gente tem aí, a questão trazendo para a atualidade, Xandão, você tem a ideia da estética, da mídia, certo? Que é uma filosofia verdade. mais recente. E aí a filosofia dos rumos da ciência, a ideia do processo científico, o racionalismo. E aí você tem, então, esses grandes blocos de humanidades na filosofia, só que dentro disso você tem lá, obviamente, filósofos, pensadores, né? O professor Pedrinho, para quem estava aqui, o professor Pedrinho é um cara monstro, né? Vai transformar isso numa coisa muito mais simples do que parece. Ele é um pequeno rapaz, porém com um grande conhecimento. Exatamente. Então, Xandão, a gente tem aqui um traço, né? Tanto que a gente liga contexto e conteúdo. Isso. Tá? Então a filosofia tende aí a lidar. Então você tem alguns temas principais que caem na filosofia, classicão. Rousseau é um filósofo que está sempre presente nas grandes batalhas. Rousseau, cidadania, democracia na filosofia. Aliás, ele né? eu tenho percebido, ele está presente em vestibulares também, está na sim. moda. Rousseau está na moda. Tá na moda. Só que Rousseau assim, não é seguir moda, é entender, estudar, assistir aula com a gente aqui. Ver o bizu quente que o cara dá na aula pra você. Show. Você vai ver como é que é de verdade na aula. Assista a live de novo aí, você vai ter informações. Ô, Xandão, peraí, agora ficou bonita essa sua lousa aqui, ó. Tá vendo, galera? Essa aqui Tá dando pra enxergar aí, pessoal? É o nosso estúdio do GTP na sua casa, tá? Aqui sociologia, aqui gel, aqui filosofia. Vamos dar uma apagadinha pra gente encaixar aqui, ó, Xandão, encaixa aqui, ó. História, então, né? aqui, vamos encaixar a história aqui em cima da... Será que cabe nesse cantinho ou cabe vou tirar um pouquinho. Tira um pouco da sociologia aí. Certo? Você tá ali no cantinho. Aqui, ó. Eu vou mudar aqui de lugar aqui, que você tá em pé, para dar um buraco aí, ó, para você. Bom, pessoal, a história é minha zona de conforto, né, Xandão? Minha zona de conforto é a história. E a gente tem aí a ideia de, obviamente, né, a história no sentido VUNESP, tá? Bem geralzão, vamos falar assim, ela trabalha muito, Xandão, com as grandes estruturas, né? A gente trabalha muito com contexto histórico. Contexto histórico é uma maneira de você conseguir entender as possíveis questões da VUNESP, certo? Então, quando a gente fala de contexto histórico, a gente está falando de contextualizar mesmo, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma questão que pode estar falando, ele te deu um texto, e é naquele texto, por exemplo, Xandão, está remetendo a um contexto histórico. Por exemplo, ó, o cara está falando lá no texto, sem dar data nem nada, ele está dizendo o seguinte, ó, nesse período, a mudança de pensamento, começaram a cultuar detalhes da pintura profunda, o autorretrato começou a aparecer, aí nós estamos falando de renascimento. É isso que eu ia falar, o cara que é bom de história já pensou. É assim o texto. Ou quando ele está falando sobre o surgimento das cidades num processo da Idade Média, baixa Idade Média. Então, que época aconteceu, né? A época, isso é o contexto. Eu não estou falando de estrutura geral, tá, pessoal? Se eu for chegar aqui no edital, obviamente, que eu tenho lá história geral, antiga, moderna, medieval, né, contemporânea, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, eu tenho lá os conteúdos dentro disso, ou, sei lá, por exemplo, a invasão holandesa no Brasil, isso é um conteúdo dentro lá do Brasil Colônia, ali na lógica do período açucareiro.
né? Opa, a bateria tá ficando fraca, moto de pouca energia, não deixa acabar. E aí a gente está falando, Xandão, de contexto histórico importante. Obviamente, a gente tem que se ligar, né, nesta ideia das divisões dos períodos históricos. Então, obviamente que é muito importante, pessoal, que para uma boa lida do edital de história, você sabe, então, colocar as coisas no periodizar. Que é aquilo que eu falei, acabei de falar, né, Xandão? História geral, você tem lá a antiguidade, você tem Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Assim como no Brasil, você divide colônia, império e república, certo? E aí, obviamente, que dentro desses tópicos, nós temos aí temas e conteúdos, né? Temas, a gente pode falar como um grande tema da história nacional. Você tem, temas históricos, né? Temas históricos, ou também, alguns falam que são conteúdos históricos. Só que a gente tem alguns temas, Xandão, que eles conseguem fazer assim, sabe, relações. Por exemplo, democracia grega, certo? Você tem, por exemplo, né, a ideia de que você está falando de Segunda Guerra Mundial, um tema, o entre guerras. Isso é um tema, né? Um tema, o que a gente chama de conteúdo é um tema, tá? Alguns são muito quistos pela VUNESP, não só pela VUNESP, tá, pessoal? Por provas em geral, tá? Então é muito fácil a gente falar porque a antiguidade, como Grécia, exige lá a democracia, que é um tema muito forte na formação das cidades atenienses. Na Idade Média, o feudalismo, abaixo da Idade Média, né? Isso, o renascimento comercial lá na região da Baixa, o renascimento cultural na Idade Moderna, Revolução Francesa, eu estou falando de temas. Então, claro que eu poderia aqui, pessoal, a gente teria que ter mais tempo para destrinchar todos os temas. A gente está colocando aqui grandes estruturas. Então, quando você fala de temas históricos, são os conteúdos, tá? Que vocês têm aqui comigo, professor Gerson, História do Brasil, aí está conosco. E aí a gente percebe que as questões de história, elas tendem a ser bastante textos, interpretações, um conteúdo que você exige dentro dos temas históricos, mas pensar historicamente, contexto, períodos, temas históricos. Olha só lá, pensar sociologicamente, trabalho, violência, socialização, pensadores da sociologia. Olha só a filosofia no tempo, os filósofos, o pensamento da política, da epistemologia, a ciência mídia, a ciência. Olha só a geografia urbana, econômica e ambiental. Então, se você sabe ler o edital, Xandão, se você consegue entendê-lo, obviamente que aí você vai traçar o seu caminho de estudos. Fundamental. Aqui seria uma outra live, né, Xandão? Falar sobre como estudar. Nós estamos como aqui estudar. para falar, olha... Anota aí que um dia a gente vai falar sobre isso. Falar como você pode estudar humanidades, né? Como você pode estudar. Bom, cara, a gente conseguiu aí. Deixa eu ver se a galera tem aí, ó. Bora, PMPB. Vai ficar salvo. A live séria vai ficar salvo. Né? E isso é legal porque você pode depois estudar. Sabe que o Instagram... E repassar a live. Repassa, pessoal. Indique, sabe por quê? Porque o Instagram aqui do GTP é pra gente poder compartilhar coisas aqui e depois trazer você. Vem com a gente. Vem pra cá, já entre em contato aí com o nosso direct do Instagram, manda mensagem aí pra gente no nosso site, tem Facebook, tem vídeo também que a gente solta no YouTube, né, Xandão? Verdade. Dicas dos profs, tem informação, o Instagram do GTP tá bombando, né? Nós já temos o arrasta pra cima, já passou de 10 mil seguidores, arrasta pra cima, arrasta. Bom, beleza, bora, PMPB. Isso, pessoal, é isso mesmo. O nosso compromisso aqui é com você conseguir a sua aprovação. Xandão, pra gente fechar essa live, chave de ouro, será que fica legal se a gente fazer uma questãozinha da última prova? Se der pra gente comentar pelo menos uma ou outra, pra quem não viu, né? Pelo menos saber a como prova que é. de 2019, então Isso. a gente não viu. Mas, né? A gente pode fazer uma questão de cada área. Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, eu tenho uma questão aqui, eu posso... Vou apagar aqui, tá? Até, não sei se eu consigo compartilhar, não vai dar, mas consigo ler ela, né? Eu consigo ler. Né, Xandão? Tudo bem, aí vocês prestem atenção na leitura. A gente está aqui, obviamente, aqui é improviso, né? Improviso. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então agora o momento é o seguinte, galera. Exemplos de questões. Olha só, Xandão. Prova de 2019, certo? Alô você. Alô você. Alô você. Olha só, a gente tem aqui, pessoal, sabe o que daria para fazer aqui, Xandão? Ó, eu não sei se está aqui com o seu celular ligado. Se você conseguir entrar no seu Instagram, eu conseguiria ver como que está aqui a imagem. Entra no seu Instagram e entra na live aí do GTP. Vamos ver aqui. Alô você. Entra na live, alô você, hein? Eu tive uma ideia de poder mostrar a questão para eles. Eu já tive uma ideia. Então nós vamos ver aqui o GTP ao vivo. GT Flavors ao vivo.
E você que está aí em casa, indique essa live para os seus amigos, porque você tem aquele amigo que está, como eu falei, pensando em fazer, mas ainda não se inscreveu, ainda não tomou coragem. Fala, vem comigo que eu te ensino. Né? Então, ó, tá dando para ver aqui. Chegou aí? Deixa eu ver se entrou na live, não. Eu estou na live, mas o que a gente precisa ver, se dá para ver aí a questão. Não, ó, vê se você consegue dar. Ó, meu esquema ninja aqui, Xanão. Vê se você consegue ler aí a questão, ó. Vamos ver se vai aparecer, porque tá tendo um delay, um pequeno delay aqui. Vamos ver. E aí você vai dando seu like aí, dá seu like aí, meu. Dá o seu like, indica pra galera, olha, vai vir aqui a questão. Olha que bonita. Dá pra ler ou não? Não dá pra ler com detalhe. Porque fica ali. Bom, então vamos de oralmente mesmo. Presta atenção aí. É ao vivo, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Então, pessoal, não. Essa aqui é a prova de 2019, certo? Você pode deixar aqui, não, porque eu vou acompanhando. Você vai ser no meu. Opa, cadê? Deixa aberto aí. Coloca aqui na lousa, Cristianão. Ó, prova de 2019, essa aqui é uma questão, caiu de história, né? É a questão número 1 da prova de 2019, certo? Ó, certo? E ela está dizendo assim, olha só, forma, hein? Forma, texto. Tá dando um textinho aqui. Pequeno inserto, certo? Questão de história. Democracia é, como se sabe, uma palavra grega. A segunda metade da palavra significa poder ou governo. Demos era uma palavra de múltiplas significações, entre as quais o conjunto do povo, ou, para ser mais preciso, o corpo de cidadãos. Olha só, um tema histórico, também tem a sociologia da democracia, tem a filosofia. E ele tá fazendo somente um comentário sobre o significado da palavra. E aí ele diz, a pergunta é, né, considerando o inserto, ou seja, considerando um pedaço de texto, e conhecimento sobre história dos sistemas políticos, é correto afirmar que a democracia foi. Essa é uma questão de longevidade. É uma questão quase idêntica, está na prova de FGV, da última prova. Olha só. Mudou a banca, mas a questão foi... Exato. O tema foi o mesmo. Ele quer saber ao longo da história, né? Olha só, A diz que foi baseada na igualdade econômica dos indivíduos. Ao longo da história não mudou, porque você tinha, por exemplo, o voto censitário, que teve aqui no Brasil, então não dá. A B diz, derivada das relações internacionais pacíficas entre os estados. Poxa, mas teve guerra, né? Até mesmo contra a democracia, teve golpe de estados ao longo da história, né? A C diz, concedida às populações empobrecidas pelas elites militares. Não necessariamente, né? A democracia foi concedida ao longo da história por militares. A D diz, adotada diversamente ao longo das experiências sociais. Ao longo da história, Xanão, a democracia mudou, não mudou? Certo. Ela tem lá a democracia grega, que tinha sua restrição, tem a democracia do período iluminista, tem a democracia nossa atual, que é mais largada. Sim, está correto. Esta foi a resposta correta, a resposta delta. E aí diz que garantida pela permanência da tradição da cultura clássica. Não, mas a cultura clássica, ela ficou no passado. Você tem referências da cultura clássica hoje, mas não presente. Então, essa questão de história trabalhou a democracia grega, o significado, a duração no tempo, as mudanças verificadas, e a resposta é a delta. Você vê que questão? Mas você vê que dava para responder essa questão por conhecimento geral? Dava, né, Xanão? Dava. Porque aí que tal? O aluno tem que ter um conhecimento geral de história, de discussões de atualidade sobre política, como o Zava falou. O tema democracia grega, porque a Grécia é o berço dessa ideia da democracia, que a gente mudou muita coisa e tal, mas bebe ali. Pode aparecer em filosofia, pode aparecer em sociologia. Então, quando fala de desigualdade, busca por igualdade, a gente está discutindo indiretamente isso aqui. Falando nisso? O cara está por dentro. Exato. Agora olha essa questão, Janão. Você vai dar, eu vou ler para você vai dar a interpretação dela. Questão 14, certo? Que caiu aí na prova de 2019. Questão de sociologia. Opa! Texto, de novo, ó. Olha algo em comum, tá? Insertos, textos. O Brasil possui uma das 10 maiores diferenças salariais, né, do mundo entre o nível operacional e o alto escalão das empresas. De acordo com um estudo da consultoria Mercer, que analisou os salários de 75 países, no Brasil, um profissional com um cargo de liderança, como gerência ou diretoria de departamento, recebe quase 14 vezes o salário de um funcionário de nível operacional, como operadores de máquinas. Isso faz do Brasil o 10º país com maior diferença entre um nível e o outro. Interpretação do texto, já não. Está falando sobre diferença
diferenças salariais, está falando de trabalho, né? É, desigualdades. Considerando os dados e as informações do texto, selecione a alternativa correta. Pessoal, considerando os dados, Xandão. E olha já deu os só. dados do texto. Exato. E aí, olha só que interessante, hein? Olha só as alternativas. Alternativa A, Xandão. Os dados da notícia justificam a concepção de solidariedade orgânica, sustentando a divisão do trabalho de acordo com Emilie Durkheim. Isso aí eu lembrando do Durkheim que falava da solidariedade orgânica, que cada um fazer, só diz respeito exatamente a isso, né? Cada um fazer a sua função. Se cada um fizer a sua função sabendo a importância dela, aí existe uma solidariedade orgânica que faz com que a sociedade funcione como um organismo sadio. É nesse sentido, ele não está falando de desigualdade de renda. No texto não consegue contemplar essa A. A B diz, a ditadura do proletariado defende a divisão do trabalho entre atividades operacionais e de liderança, inspirada em Karl Marx. Aí bagunçou. É a pegadinha. Ele joga Karl Marx, que é um cara que fala de desigualdade, mas ele joga de um jeito errado. Exato. Tá vendo? Tem a ver com Essa a questão foi teoria. boa, tá achando? Porque para responder elas tinham que saber um pouco dos teóricos. Tem que saber um pouco do teórico. A C Três diz- porquinhos, lembra que a gente falou? Exato. Ó, a C diz, as diferenças salariais entre atividades operacionais e de liderança promovem a justiça social, conforme Max Weber. De novo também, jogou um dos três porquinhos, o Weber, mas ele falou uma mentira. Não é isso que o Max Weber fala. Max Weber sabe que é diferente, porque as condições para receber salários diferentes estão na formação e na capacitação de cada um. Isso é o Weber. Mas também não é isso que eles estão falando. Eles estão falando que apesar de cada um ter uma capacitação diferente, um é cargo de gerência, o outro é operacional, a distância entre salários é muito grande. É isso que o texto está falando. Perfeito. Então, de novo, o texto fala, né, o contexto do que foi apresentado não bate com o que a alternativa falou aí. Alternativa D. As diferenças salariais extremas na remuneração do trabalho estão de acordo com a ética protestante segundo Emilie Durkheim. De novo ele confundiu. Exato. Ética protestante Clássica essa. Weber. Ética protestante Weber. Clássica. Guarde isso. Essa Ética protestante Weber. Essa é bizu. Essa é pra Bizu, hein? decorar. Então não é Durkheim. Jogou Durkheim aí só para ver se você tem alguma ideia do que é Weber e do que é Durkheim. Ele Exato. misturou os dois aí, tá errado. Por elimination, ficamos com ele, Xandão. A divisão do trabalho entre atividades operacionais e de liderança constitui um instrumento de alienação, na perspectiva de Karl Marx. Isso. Opa! Aí é uma coisa interessante sobre esse tema, que são temas de sociologia, tá? Divisão do trabalho. A sociedade tem a divisão do trabalho, como disse o Durkheim, cada macaco no seu galho, solidariedade orgânica, ou como diz Weber, cada um faz segundo a sua capacidade, etc. Mas o Marx, né, ele tem um negócio que ele liga aqui. Ele falou aí na alternativa aí, que é alienação e a questão da exploração. Isso aqui é teoria do Marx. Então é para Karl Marx. Ou seja, é uma questão que o texto te dá metade do caminho. Sim, Você tem que interpretar os dados. Mas a outra metade do caminho é você ter tido um dia na vida alguma aula sobre Karl Marx para saber que ele fala sobre isso aqui, para explicar isso aqui. Alienado é o indivíduo que não tem consciência de onde ele está, Feito. do que acontece em volta dele. E aí você vê que a chave da resposta é um pouco do conhecimentos teóricos, uma boa interpretação, tá? Isso. Olha, Xandão, pra gente, já que a gente está estourando nosso tempo, mas Opa. vamos fazer uma aqui de filosofia, outra de geografia? Vamos. Ó, galera, e tem umas perguntinhas da galera que eu queria tentar responder rapidamente. As Legal, perguntinhas. legal, legal. Vamos Ó, ver. vou ler que esse texto é grande, hein? Questão número 9, Mundial. questão número 9 de filosofia. Tá dizendo assim, ó. Podemos considerar que são fundamentalmente duas as grandes transformações que levaram à Revolução Científica do século XVII. Ó, questão da ciência, hein? Do ponto de vista da cosmologia, a demonstração da validade do modelo heliocêntrico empreendido por Galileu, a formulação da noção de um universo infinito e a concepção do movimento dos corpos celestes, principalmente da Terra,
do ponto de vista da ideia da ciência, a valorização da observação e do método experimental e a utilização da matemática como linguagem da física proposta por Galileu. A ciência moderna rompe com a separação antiga entre a ciência, o saber teórico e a técnica, o saber aplicado, integrado, ciência e técnica, e fazendo com que problemas práticos no campo da técnica levem a desenvolvimentos científicos e que hipóteses teóricas sejam testadas na prática, a partir de sua aplicação da técnica. Um texto um pouco complexo, um pouco chato, mas ele redundou na ciência moderna, falando da ideia da ciência. A pergunta é, considerando as colocações, de novo, Xandão, considerando as colocações do texto, você vê que as três questões, filosofia, história e geografia, fala de acordo do texto. E aí, sobre as transformações que propiciaram o surgimento da ciência moderna, a alternativa correta. A ciência moderna, esse é o tema, dentro do tema ciência da filosofia. Certo? Diz, o uso da matemática como linguagem da física foi promovido por cientista favorável ao geocentrismo. Não, o geocentrismo é aquela... Galileu. Exato. Galileu é o cara que falou que a Terra gira em torno do Sol. Heliocentrismo. Hélio. Ou então você tem um conceito errado aqui, né, Xanão? A B diz, a ciência moderna leva como objetivo conciliar verdades teológicas como verdades obtidas experimentalmente. Não, Xandão, a teologia significa o estudo divino de Deus, é uma coisa mais religiosa. Esses caras são mais racionalistas. Eles são dica, hein? Ciência moderna racionalista. C. A perspectiva geocêntrica permitiu explicar o movimento dos corpos celestes em infinitude do cosmos. Xandão, de novo, quem fala do movimento dos corpos celestes é o heliocentrismo. Tá vendo que isso também tem história, pessoal? Eu falo disso em relacionamento científico, Xandão. E aí a D diz, a revolução científica do século XVII promove práticas experimentais contidas metodicamente. Perfeito. Os caras vão fazer métodos, ciência. A ciência tem métodos. Isso começou a partir do século XVII. Por quê? Por práticas como observação, a empiria, tudo isso vem do século XVII. A chave do século XVII é o Descartes. Descartes, para você falar de Descartes. Século XVII e, obviamente, no século XVI começou, o heliocentrismo com Galileu. Para fechar, ele diz assim, a distinção entre ciência e técnica promove a aplicação rigorosa do método experimental na modernidade. Alguns ficaram confusos com essa, tá? Dizendo que a distinção entre ciência e técnica promove a aplicação. Mas não tem uma distinção entre ciência e técnica. A ciência é usada na técnica, entende? Você tem ali uma lógica de que acopla a técnica na ciência. Exatamente. O seu aparelho, que você está assistindo essa live, é um aparelho eletroeletrônico. Significa o quê? Você está trabalhando com o comportamento dos elétrons. Então você está falando de química, bebê. É para isso que você estuda química. Para poder apertar o celular e ver a live do GTP. Show! Eu usava aqui explicando para você lindamente. Alô você! Alô você! É um prazerzaço poder fazer isso. Não, mas faltou geografia, né? Que não, tem uma pergunta de história aqui. Vamos fazer a geografia, nós respondemos as perguntas e fechamos. Aqui a Lili tem uma pergunta de história para você. Estamos cientes do tempo, tá? Aqui a galera que é cifrada. Vai ser 1 horinha de live e olha só, você não perde tempo, você ganha com a gente. Ninguém perde tempo. Nunca se perde estudando, pessoal. Então, geografia? Geografia, só hora de conforto também, né, Xandão? Vamos lá. Olha só essa questão aqui. Deixa quem se deixou aqui, né? Olha que legal. Presta atenção. Só no ler o enunciado você já vai sacar, porque... Olha só. Questão 22, na prova 19. Recentemente, observa-se que os espaços rurais começam a incorporar elementos urbanos. Trata-se de um processo que ocorre em áreas não contínuas às da metrópole, quando se instalam no espaço rural elementos e atividades características das cidades, sendo exemplos os condomínios fechados, os loteamentos de casas populares e o desenvolvimento da atividade não agrícolas, hotéis, spas. De novo, Jordão, em geografia, ele diz assim, o texto descreve. O que é isso? Como que é essa questão, Jordão? Ele está dando uma teoria, ali através da descrição do texto. E aí você tem uma espécie de colocar essa teoria em alguma coisa que a geografia estuda. Isso. Só que a chave de entendimento foi saber que isso é geografia urbana. Exatamente. Nós estamos falando de geografia urbana. Chegar aqui já, logo de cara. Já tem que olhar essa parada. Ele diz que áreas não contínuas ao espaço urbano, tá? E ele diz que o texto descreve. Ele é bem sintético nas alternativas, Xandão. Porque você lê o texto, você conseguiu pegar o conteúdo ali. E aí é taipum, é aquilo que eu falei. Exato. As alternativas são secas, de acordo com o que ele está dizendo ali. E aí você tem aqui, a macrometropolização como alternativa A,
A B, a conurbação. A C, a periferização. A D, a periurbanização. Desculpa, a D, periurbanização. E aí, a especulação urbana. Olha que interessante. As áreas não contínuas ao espaço urbano, a gente pode dizer que elas estão... Eles falam alguma coisa de espaço rural, né? Isso. Elas estão, então, distantes. Portanto, elas estão numa zona que a gente chama de transição entre a periferia urbana, né, e o espaço rural. Quem conhece a periferia mesmo, fundão do fundão do fundão, né, ele sabe que chega uma hora que ali o limite já tem vaquinha pastando, sabe assim? Tem a favelinha aqui, um terreno ali que fica um cavalinho amarrado. Exato. Já viu isso ou não? Lá pra Guarapiranga de São Paulo, você Vai lá consegue para Parelheiro, depois de Parelheiro, Exato. você vê. Né? Então o espaço já está ficando rural, né? Legal, é esse lugar aí. Só que ele está dizendo que nesses espaços estão construindo coisas. estão construindo coisas. Tanto populares quanto também É, hotéis, spas, construções. condomínios fechados. Isso. Então tem condições de baixo e de alto padrão. Então quer dizer que já não, que dentro das zonas urbanas, quando a gente divide urbana e distante da zona urbana, isso é periferia. Isso. Periferização. Exatamente. Então já não é periferização aqui na resposta, né? Já está na periferia, mas está Xandão. acontecendo alguma coisa na periferia, que é isso aqui. Conurbação é quando está tudo misturado, né? Isso. Junto, misturado. Isso. assim, Dois você- espaços urbanos diferentes misturam. Então também não é isso. Macrometropolização é quando duas metrópoles se juntam, faz uma Aí vai virar o que a gente chama, o pessoal pensa que São Paulo é, mas ainda não é, que seria a megalópole, né? Que isso Então tem na vai- China, isso, no tem Japão, nos Estados Unidos. Europa. E aí também tem outra alternativa dizendo aqui que é a especulação urbana. A Tem especulação uma urbana- especulação imobiliária, mas não é urbana, Mas não é exatamente, urbana. porque está aqui, ó. E aí então nós ficamos com a periurbanização. E olha que interessante quando ele fala de periurbanização, né? É um conceito recente, então mostra o seguinte, cuidado, bola nas costas, né? O aluno tem que estar atualizado na matéria. Então é um tema periurbanização, ou seja, as periferias vão se urbanizando. Desde os centros periféricos, onde se constroem shopping centers, e cria-se um pequeno centro dentro daquele bairro que antes era distante. No centro do Campo Limpo, no centro de Itaquera aconteceu isso. Você conhece, você sabe disso, né? Quem mora em São Paulo circula, sabe? Né? Alguns bairros de periferia tem um shopping center, um centrinho, tudo cresce, né? E vira ali um furdúncio. Mas é um bom sentido, porque valoriza, né? As casas valorizam, o pessoal ganha mais dinheiro, então um monte de coisa. E aí você vai urbanizando a periferia, que antes era aquilo que eu falei, né? Uma favelinha aqui, um cavalinho passando ali, umas galinhas ciscando e tal. De repente isso tudo é urbanizado. Faz uma avenida, um trevo, uma ponte, um viaduto, um shopping, um hospital. E aí você tem Cara, pô, Xandão. as construções. Cara, Xandão, pô, tem um canal dele aqui no YouTube, que é de Fora da Caverna, tem no Instagram, Professor Xandão da Educação, Fora da Caverna Xandão, né? Caverna Xandão, Zabo Lima, aula de história aqui GTP, também tem o canal História Vida e o canal Instagram Zabo Lima. Pessoal, cara, que fantástico foi essa aula aqui em Xandão. De novo, Xandão presente aqui com o Zabo Lima nas grandes batalhas. Então, tem umas perguntinhas tops aqui pra gente fechar. Falta 4 minutinhos pra gente encerrar a live em 1 hora. Pessoal, você não... Bonito! Você não perde, você ganha. Ó, Você ganha. Xandão, aqui no meu não tá atualizando. Dá um like, tá com like. Dá o seu like aí! Dá o seu like. A minha não atualizou, a sua tá atualizada, Xandão. Tem uma aqui, ó, Lucas. Quantas questões de história e sociologia geralmente tem na prova? Ó, história, né? Você tinha antes de entrar física, química e biologia, eram 8, agora são 6. 6 questões de história, Que 4, trouxe- isso. 4 de sociologia, 4 de filosofia, 6 de geografia. Esse é o quadro atual com a VUNESP de 2019, também foi com a FGV, e agora nós temos que ver se esse edital novo vai mudar alguma coisa. Mas esperamos isso, tá? Já saiu o edital. Respondendo Ele o pode Lucas aí. repetir o mesmo edital, vai ficar tudo igual. O Lucas diz, quais os temas mais fortes de história? Lucas, se você pegar um pouquinho no começo da live eu falei, mas eu vou repetir para você agora especialmente. Olha só, história antiga, Grécia e Roma. Idade média, feudalismo e baixa idade média. Idade moderna, renascimento cultural, iluminismo e revolução francesa. Idade contemporânea, você tem então revolução industrial,
Segunda, você tem Segunda Guerra Mundial, entre guerras e Guerra Fria. História do Brasil, você tem então ali os temas do Brasil colônia, como por exemplo, economia e sociedade açucareira. Você tem a crise do sistema colonial no Império, a crise do Segundo Reinado e a regência. E na República, era Vargas, clássico dos clássicos, o chamado período militar, cai bastante militar em história, tá? Em APMBB, tá? E aí você tem então o período militar, populismo e era Vargas, beleza? Bom, Xandão. Bastante coisa, hein? Isso. E aí, ó, quais são os principais assuntos da Segunda Guerra Mundial que precisa saber para beber? Pô, especialmente sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que saber principalmente ali, né, os participantes da Segunda Guerra, o eixo, os aliados, a ideia do início, os antecedentes da Segunda Guerra, a política de apaziguamento, né, aquele lance da ascensão e da expansão territorial do nazismo. E aí, no caso, as características da guerra, como as principais vitórias do eixo, né, no início, e o contra-ataque dos aliados. Tem o dia D, tem a Batalha de Stalingrado e as conferências. Yalta, Potsdam, elas são essenciais. Que abrem para o período posterior. Exato. Olha só, você tem a criação da ONU, que tem na Sociologia de Direitos Humanos. Isso, cai bastante. Acha válido usar história e sociologia na redação? Poxa, cara, isso é... Ô, Lucas, olha que pergunta fantástica. Sim, até porque você tem um negócio chamado fator histórico da redação. Você pode usar como um argumento, contextualizar o seu argumento. Sociologia, então, né, Jana? Imagina, se você manja ali de democracia, se você sabe dos principais pontos da socialização, se você sabe de Durkheim, se você sabe um pouquinho do Marx, sem você... Né, aqui no GTP nós já fizemos e faremos novamente aulas conjuntas, né? Show! A gente explica. E dois professores, por exemplo, eu fiz uma aula assim com o professor Marcos de redação, né? Como que a sociologia entra na redação. Cara, veja essa prova de 2019, você que perguntou isso, dá uma olhada na redação e na prova de sociologia, o quanto que elas dialogaram, especialmente nessa prova. Pô, Gerão, só posso então dizer, né? Boa tarde pra galera. Boa tarde, professor Xandão. Que bacana. Alô, você. A live vai ficar salva. Vai ficar salva. Reveja, anote tudo. Tenha dúvidas? Pense. Se tiver dúvidas, manda pra gente aqui. Não tem problema nenhum, pessoal. Pode mandar Manda depois. Olha, eu quero perguntar pro professor Zabo o que ele acha sobre isso aí. Alguém ali, se você não é aluno do GTP e você é fora, eles vão mandar pra gente, a gente te responde. E outra coisa, se prepare aí, se não estiver estudando, vem com a gente. Vem com a gente. Tem um intensivão que vai rolar logo menos, hein? Curso extensivão para quem ainda não começou a estudar. Vai fazer exercício vem aqui com a gente. Fazer exercício com a gente, pegar os bichos tudo. Vai pegar. É um curso direto rápido, mas aí, se você já está na pegada de muito estudo, vai te acrescentar. Se você está engateando, vai te dar valor para você pensar, pô, tá precisando melhorar. E aí, se sair a prova, que tomara que saia lá para dezembro, pessoal. Já estamos bem, já não sai dezembro, ó. Galera, curso Nathan Spirits, sempre presente nas batalhas. Professor Zabo Lima, professor Xandão. Fique ligado aí na gente. Fiquem com Deus, fiquem conosco, tamo junto. Uma boa tarde. Valeu, galera. Tchau, tchau aí. Tamo junto, hein? Ó, Humanidades na Vunesp. É isso, Xandão. Tamo junto, hein? Perfeito. Deixa eu dar só um stop aqui, Xandão. Deixa eu tirar aqui. Ops.